Pode-se dizer que o estilo rococó tenha nascido na Alemanha, precisamente na Áustria. Isso porque só em 1690 é que o barroco chega àquela região de forma tardia. O modelo italiano ainda permaneceu inserido em pórticos, cúpulas, mas é sobretudo na parte interior que um novo estilo desabrocha, tendo a cor branca como pano de fundo. O novo estilo se solta em dourado, com sombreamentos em tons pastéis, que já era um esquema cromático preferido no século XVIII, na corte do rei Luís XV, onde realmente o estilo nasceu como uma variação do barroco. Foi, no entanto, na Áustria que ganhou muito mais liberdade para alcançar toda a extravagância e encantamento como um estilo de requinte e nobreza, quase fazendo desaparecer elementos estruturais como colunas, pilastras, alquitraves, em benefício do espaço. Os tetos transbordando de efeitos de trompe-l'œil, com pinturas de artistas como Tiepolo, são agora contornados por pomposas molduras em ouro ou drapeados de cortinas fitas, rendilhados, ondulados e toda sorte de elementos inventados na França por volta de 1700, principalmente o chamado roquelle, uma espécie de ornamento assimétrico em forma de concha, que era o próprio símbolo do rococó. Esse estilo, após a morte de Luís XIV, espalha-se nas novas e elegantes residências de nobres ligados à corte de Versalhes, em Paris. Eram os chamados hôtels. A essa altura, já sem o dedo crítico do supervisor de arte da corte, o pintor Charles Lebrun, que mantinha a arte sob vigilância para cumprir o seu único propósito, glorificar o rei. Na pintura, o estilo se tornou menos linear e mais pictórico, onde a cor passou a ser mais valorizada. A extravagância e a sensualidade tomou conta dos temas, que fez com que a mitologia grega voltasse a ser destaque. Para compreender a diferença entre o barroco e o rococó, é preciso observar a formalidade das composições arquitetônicas, sobretudo na parte ornamental externa e interna, que não mantinha mais a mesma simetria do estilo barroco. Esta simetria era uma herança do estilo clássico, que se mantinha, apesar do estilo não ser mais ao todo linear. O barroco tinha dado uma solução aos frontões clássicos e triangulares, com o uso das volutas que representavam as nuvens. Lembremos que a voluta é uma invenção grega utilizada pela primeira vez como decoração nos capitéis de colunas da ordem jônica. O Renascimento, principalmente Michelangelo, usou o caracol de forma extremamente particular. Um exemplo está no túmulo de Juliano de Médici, em São Lourenço, em Florença. Na cor, o rococó se tornou mais leve, com cores menos sombrias, ou mesmo voltando-se apenas para o branco com ouro, como ocorreu na Áustria e Alemanha. Nas obras religiosas, o rococó se elevou às alturas do sagrado, mais sagrado, como se buscasse as portas do céu. Vê-se isto principalmente nas obras realizadas nas regiões anglo-saxônicas. No Brasil, exceto pela obra de Antônio Francisco Lisboa, O Aleijadinho, o rococó é muito mais dominante, seja nas fachadas como nos internos. Ele usou e abusou da liberdade criativa que o estilo proporcionava, introduziu frontões e torres curvas, retirou as volutas dos frontões em composições comandadas por elementos simétricos. Enfim, criou um estilo particularmente seu, que se destaca no mundo inteiro. É importante dizer que o tempo rococó, vivido na mesma forma que o barroco pelo mundo aristocrático, se tornou mais arejado, onde cabeleiras longas, nos mesmos tons brancos ou grisalhos,
davam lugar a altos penteados para as mulheres e cabelos natural para os homens, e a preferência pelas meias tintas nos vestidos, embora tenha se mantido os mesmos espartilhos, armações entre as roupas de baixo.